Saúde os irmãos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Que bênção, né? Que hoje nós estamos com os irmãos, inclusive quase sem lugar para os irmãos sentarem, né? E diga aos irmãos que, na minha visão e na minha interpretação bíblica, esse é um dos pés do tripé para manter uma igreja viva. Tripé é isso que os irmãos estão vendo aqui. Essa câmera está sobre 3 pés. Na minha interpretação bíblica, esse tripé é formado pela leitura da palavra de Deus, pela meditação na palavra do Senhor, pela oração, pela vida de comunhão com Deus em oração também, e depois na comunhão dos irmãos com os outros. Essa minha interpretação é baseada no capítulo 2, versículos 40 a 42 do livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja estava todos os dias juntos no templo, estavam ouvindo a doutrina dos apóstolos e estavam sempre em oração. Ali são os 3 pilares, o tripé da igreja em Atos dos Apóstolos. Daí se desencadeia outras características para que a igreja seja uma igreja viva e abençoada. Então, que bom que os irmãos, eu sei que não está todo mundo aqui, muitos irmãos ainda está faltando, mas é por isso mesmo. Os irmãos têm problemas, outros irmãos têm os afazeres, outros estão trabalhando, e aí não podemos nunca estar todo mundo junto. Por isso que tem culto todas as noites, para que hoje o irmão não pode estar, amanhã o irmão pode estar junto conosco, louvando e adorando o Senhor, em comunhão com a igreja que está presente, ouvindo a palavra e orando o Senhor. Que Deus abençoe a igreja do Senhor aqui nas Barrocas, no Santo Antônio e na congregação do Sumaré. Meus irmãos, uma palavra breve, mas uma palavra de ânimo, que eu quero ler para os irmãos e trazer, se encontra em 1 Pedro, não no capítulo 2, onde nós lemos. Poderíamos chegar lá, mas vamos ao começo do capítulo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. E eu convido os irmãos para ficar em pé de novo, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se para que uma vez confirmado, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma leitura da Tua palavra, por mais um momento na Tua presença. Obrigado, meu Deus, que os nossos corações, meu Pai, tanto meu quanto dos irmãos, sejam abertos para ouvir a Tua palavra. Mas que seja a Tua palavra, que não seja a minha palavra, Senhor, mas que possamos expor a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, ó Deus, que penetra até a divisão das juntas e medulas, ó Senhor, da alma e das juntas e medulas, meu Senhor, discernindo tudo o que há em nosso coração. Assim, meu Deus, nessa noite, que a Tua palavra seja para nós uma bênção, uma correção, uma exortação, um ânimo, um bálsamo, ó Senhor, nos dando esperança e uma viva esperança para juntos como igreja continuarmos neste mundo ardio, neste mundo hostil, Senhor, em que a Tua igreja não é bem vista, em que a Tua igreja em muitos lugares é perseguida, em que aqueles que são chamados pelo Teu nome e anunciam a Tua palavra e vivem o Teu evangelho e fazem parte do reino dos céus, são perseguidos, são obrigados a fazerem coisas que não devem ser feitas, ó Deus amado, e assim, Senhor, a Tua igreja seja guardada pela fé em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro escreve essa carta. Nós já conhecemos Pedro, né? Pedro, um dos apóstolos do Senhor, ele se apresenta como apóstolo, um dos homens, aquele homem que representava a igreja, depois que Jesus foi ascendido ao céu, ele ficou sendo como um representante da igreja, como uma espécie de líder dos outros apóstolos. Pedro, antes de Jesus ter partido, era um homem impulsivo, que, pelo impulso que tinha, a gente vê em vários textos das Escrituras, ele não conseguia segurar as suas palavras e falava. Pedro, que tentou repreender Jesus Cristo, inclusive Jesus Cristo, em um momento, quando Jesus disse que estava caminhando para ser morto, e ao terceiro dia ele ia ser entregue aos escribas e fariseus para ser morto, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Pedro chega para Jesus e fala a sós com ele: Senhor, não diga isso, não te vai acontecer isso. Em outras palavras, não vamos deixar isso acontecer. Aí Jesus dá aquela exortação em Pedro. Então Pedro torna-se agora um homem cheio de graça, um representante da palavra de Deus, um representante dos apóstolos, aquele que liderou os apóstolos assim que Jesus foi ascendido aos céus. Em Atos Apóstolos, capítulo 1, a gente vê, se não me engano, a partir do versículo 19, quando Pedro chama a igreja que estava naquele momento junta para escolherem um substituto de Judas, que tinha traído Jesus e tinha se suicidado. Então Pedro, no livro de Atos, a gente percebe que Pedro, ele prega o evangelho em muitos lugares. Pedro pega o evangelho a Cornélio, no capítulo 10 do livro de Atos, que Cornélio era um romano, alguém que não era de Judá, dos judeus. E a gente vê Pedro
na caminhada dele, até mais ou menos o capítulo 12 do livro de Atos, como um homem maduro, um homem convertidíssimo, um homem agora que a sua vida não tem valor por si mesmo, mas a vida agora dele está em Jesus Cristo. Pedro escreve essa carta para um grupo de irmãos que foi disperso, que estava reunido possivelmente em Jerusalém, antes da perseguição, antes que Paulo se levantasse no capítulo 8, capítulo 7, no final do capítulo 7, início do capítulo 8. Essa igreja, depois que Paulo se levantou, essa igreja se dispersou, saiu de Jerusalém, que onde foi que surgiu a igreja, e só ficou em Jerusalém naquele período os apóstolos, mas todos os outros foram embora, saíram de Jerusalém, mundo afora, com receio de serem mortos. Torna o algo assim, que eu não estou encontrando nem a palavra para dizer, mas torna uma pessoa excelentíssima, lhe dando todo o poder, agora tem o poder sobre a morte. Então, nós encontramos no capítulo 20, versículo 17, Jesus por várias vezes dizendo que iria morrer e iria ressuscitar. Quando ele falava isso, os seus apóstolos não compreendiam. No capítulo 28, versículo 1 a 6, Jesus Cristo ressuscita. Jesus ressuscita. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1 a 10, o escritor Lucas diz que Jesus Cristo, que tinha padecido, ressuscitou e estava agora junto com os seus servos, falando, comia com eles, ensinava a eles, estavam juntos, até o versículo em que ele foi ascendido aos céus. Em Atos capítulo 2, Pedro diz, no versículo 22 em diante, que a morte não conseguiu conter Jesus Cristo no túmulo, porque o poder de Deus o ressuscitou de entre os mortos. Então é mediante essa ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que nós podemos agora fazer parte de uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível. No capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, a igreja de Coríntios questionava se Jesus Cristo tinha ressuscitado ou não. E quando nós lemos até o versículo 19, até o versículo 8, a gente vê quando Paulo está mostrando, inclusive, testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios que Jesus ressuscitou e diz tudo conforme as Escrituras. E que Escrituras são essas? O Velho Testamento. Tudo isso está lá no Velho Testamento. Depois que ele ressuscitou, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro. E depois apareceu aos 12. E depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, que era o dia em que ele estava escrevendo aquela carta. Porém, alguns já dormem. Depois ele foi visto por Tiago, o seu meio-irmão, e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos,
foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Capítulo 9 do livro de Atos, Jesus se encontra com Saulo no caminho de Damasco, e Jesus fala com Saulo, e Saulo se converte ao Senhor. Então, Paulo também é testemunha de que Jesus Cristo ressuscitou. Agora imagine se Jesus não tivesse ressuscitado. Ora, se é corrente pregar de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, versículo 12, que não há ressurreição dentre os mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos mais infelizes de todos os homens, se Jesus Cristo não ressuscitou. Tudo que Pedro está escrevendo no capítulo 3, da incorruptível, da sem mácula e da inacessível salvação que Deus nos deu, ela está mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Os coríntios estavam duvidando da ressurreição, mas para a nossa alegria, Paulo diz no versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus Cristo ressuscitou. Então, meus amados, é exatamente isso que Pedro está mostrando para aquela igreja que está dispersa. E mediante a ressurreição de Jesus Cristo, ele agora nos dá uma herança. Você agora vai receber algo. Você agora vai herdar uma herança. E essa herança que você vai herdar, ela é incorruptível. A palavra incorruptível, nós tendemos a pensar que tem a ver, que num certo sentido é também. Mas essa palavra incorruptível significa uma herança que não é morta, uma herança que não morre, mas uma herança que é viva, que é verdadeira, que é real, sem mácula. É uma herança que não tem manchas. É uma herança que é pura. É uma herança que é isenta de qualquer nódoa ou noda. A gente chama nódoa aquilo que às vezes mancha a nossa roupa. É uma herança sem manchas, sem mácula e inacessível, que não perde o seu vigor, que tem a sua força, que mantém o seu brilho e a sua vitalidade. Amados irmãos, o que Pedro está mostrando para aqueles irmãos é para que eles continuem alegres, mesmo por um pouco de tempo. E aí vem o versículo seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, necessário sejais contristados por várias provações. Mas isso é para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é perecível, mesmo apurada pelo fogo, redunde tudo isso que vocês estão passando em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, eles não viram Jesus, vocês amam, no qual não vendo agora, mas crendo, vocês exultam com alegria indizível, que não se consegue dizer, e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Amados irmãos, queridos irmãos, não existe
nada melhor do que a salvação. As lutas que nós passamos aqui, os momentos difíceis, são, como Pedro disse, para purificar a nossa fé. E a nossa fé, ela se torna muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. E o ouro é algo que se acaba, é perecível, que tem fim. Mas a sua fé, ela transpassa daqui para a glória do Senhor Jesus. Estivemos hoje na escola bíblica dominical. E um dos comentários nossos na EBD era exatamente esse. O desânimo que muitas pessoas tiveram depois do dia 30. Muitas pessoas entraram em desânimo. Muitas pessoas estão aí ainda hoje. Colegas de trabalho, pessoas vizinhos. Inclusive cristãos. Esses homens e essas mulheres não estão com a sua fé e com seus pensamentos colocados no lugar certo. Estão colocados em coisas e lugares errados. Estão com uma visão terrena. Estão com uma visão secular. Esquecendo-se de que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. Pedro anima aqueles irmãos que, mediante as lutas que eles estavam passando, mas eles deviam ter uma fé, viva esperança, e exultarem de alegria por saberem no final de que eles teriam a salvação das suas almas. E é exatamente isso. Nos alegremos, nos confortemos. E uma das coisas que nos alegra, meus irmãos, é esse momento assim. É você olhar para outros irmãos que professam a mesma fé que você professa. É você olhar para os irmãos que moram lá no alto da Polônia, está aqui, louvando ao Senhor, veio participar da Santa Ceia. Os irmãos que moram no Sumaré, que também vieram para cá. E você vê esses irmãos, você se alegra, você se anima. Os irmãos que vieram aqui do Santo Antônio, os irmãos aqui local. E nós nos encontramos nesse ambiente. E esse momento fortalece a nossa fé e nos dá alegria. Porque nós estamos crendo no mesmo Deus, no mesmo Senhor Jesus Cristo. E isso nos fortalece. É exatamente isso que o livro de Atos, capítulo 2, provoca no nosso ser, no nosso coração. Estarmos sempre juntos. Participarmos das mesmas dores, dos mesmos sentimentos. E também participarmos das mesmas alegrias e exultarmos da mesma salvação. Assim, meus amados, exultemos, como Paulo, como Pedro orienta e exorta aquela igreja dispersa. Que eles exultem de alegria, que mesmo que embora no presente momento, no tempo presente, seja necessário eles passarem por momentos de dificuldades e de adversidades. Mas está reservado para eles uma coroa, está reservado para eles uma salvação, e que tudo isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não tendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Alegre-se pela grande salvação que você tem no Senhor Jesus Cristo. Mesmo orando, eu sei que tem um irmão aqui que mora desse jeito, mas mesmo que morássemos em uma casa de palha. Conheci irmãos que moram em casa de palha. Mesmo não tendo aquele emprego dos sonhos, mas tendo Jesus no seu coração, isso alimenta a sua esperança. Isso lhe dá força. Isso lhe dá alegria e exultação. Então, amados, o momento que nós estamos passando é um pouco de tempo. Depois nós nos encontraremos com o Senhor na sua glória. E nós juntos cantaremos no grande coral, não no do dia 10 de dezembro, mas no grande coral
do Senhor nos céus. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida.